Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria cumprimentar e agradecer o Conjuro, o 247, pelo convite na pessoa da Tereza Cruvinel, do Chaer, do Atush, cumprimentar o Prerrogativas na figura do Marco Aurélio, cumprimentar todos os membros da mesa, ministro Gilmar Mendes, referência aqui no tema e participou dessa importante decisão do Supremo Tribunal Federal, minha querida amiga Marta Machado, meu querido amigo Marona, minha querida Luciana, meu querido Lanfredi. A ideia aqui é discutir, e o tema central desse evento é discutir, evidentemente, a decisão do Supremo Tribunal Federal pela descriminalização do porte para uso próprio de maconha, aqui no caso, fixando limites quantitativos para a diferenciação entre o usuário e o traficante. Eu acho que há muito para discutir sobre as premissas desse acordo, sobre os impactos desse acordo na política de drogas do país, mas eu queria aqui aproveitar esse debate para fazer uma abordagem um pouco diferente, trazer aqui algumas aflições acadêmicas que têm sido objeto de discussão e de reflexão no âmbito da Universidade de São Paulo, que tem uma relação direta com essa decisão das drogas, mas vai muito além disso. Portanto, talvez eu destoie um pouco aqui do que foi falado pelos que me precederam, mas a ideia é aproveitar essa oportunidade para lançar algumas discussões que me parecem muito importantes. E me prometo aqui até ao tempo que foi designado. Mas a ideia aqui é discutir o tema da desigualdade na produção e na aplicação do direito penal entre as diferentes classes, os diferentes segmentos sociais da população. A decisão aqui sobre a questão das drogas foi um pedaço, foi um recorte visível e representativo, mas de algo maior, de muito mais profundo, que é o uso da legislação penal e da interpretação da norma penal para aprofundar ou para acirrar as diferenças entre as classes sociais do país. Assunto que, lamentavelmente, é pouco discutido dentro das academias, dentro dos tribunais e dentro dos seminários relacionados ao tema. A gente percebe que, no Brasil, a legislação, a jurisprudência e a dogmática penal são permeadas de dispositivos de institutos que fazem com que o direito penal incida de maneira distinta entre as diferentes classes sociais. E dou aqui rápidos exemplos. Por exemplo, no âmbito dos crimes patrimoniais, admite-se no crime fiscal a extinção de punibilidade pelo pagamento em qualquer momento do processo penal. Não se admite o mesmo em outros crimes patrimoniais, como no estelionato e como no furto. O princípio da insignificância para crimes comuns, em geral praticados por os membros das classes mais baixas, vai até mais ou menos um salário mínimo para que se considere insignificante. Nos crimes contra a ordem tributária, isso é reconhecido para crimes até R$20 mil. E o mesmo se segue para casos como erro de tipo de proibição, obediência hierárquica e, no caso específico em discussão aqui, é o que ocorria no tratamento penal sobre drogas. Embora a lei não fizesse, evidentemente, distinção entre as diferentes classes sociais, ao não fixar um critério quantitativo para diferenciar o usuário do traficante, deixava isso a cargo das agências policiais que, ao fazer as apreensões e qualificar aquele crime, acabava levando em consideração, como a Marta disse aqui, a questão racial, a questão social. O voto já citado do ministro Alexandre de Moraes é muito claro, até dizer dados nesse sentido. Então, ele diz que, por exemplo, quando se tratava de pessoas analfabetas, o que era considerado uso de drogas era até 32 gramas. Quando a pessoa tinha segundo grau, era 40 gramas. Quando tinha grau superior, 49 gramas. 67% das pessoas mas processadas por essas questões eram, evidentemente, de negros. Apenas 13% pertenciam a organizações criminosas. Em 70% dos casos, o policial era a única testemunha. E por 14% desses presos, o que eles portavam era menos de 10 gramas. Se não me engano, o Marona me corrija se estiver errado, no caso em discussão concreto, era 3 gramas que a pessoa portava. Todos esses casos mostram que o sistema penal, e o caso das drogas mostra muito especificamente, como o sistema penal, através da lei, ou da jurisprudência, ou da aplicação da lei pelas agências policiais, contribui, sim, para acirrar a desigualdade social com o silêncio cúmplice da academia, com o silêncio cúmplice da dogmática. Esse fato já foi percebido há muito tempo pela doutrina estrangeira. Nós temos muitos trabalhos
alemães, muitos trabalhos espanhóis, que, surpreendidos pelo fenômeno da imigração, começaram a refletir sobre esse seu problema nos seus países e começaram a propor reformas na lei, reformas na jurisprudência e reformas na dogmática para enfrentar essa realidade. O Brasil, que tem 500 anos dessa realidade, e, convenhamos, tem um lugar de fala muito mais claro para discutir esses temas do que os espanhóis e do que os alemães, eu acho que a gente pode, sim, contribuir imensamente com esse debate no plano constitucional. E já encaminho para a minha conclusão, mas eu acho que é possível aqui, do ponto de vista jurisprudencial e dogmático, usar o princípio constitucional da igualdade como um instrumento de controle de constitucionalidade, um vetor de orientação da doutrina, da dogmática e da jurisprudência, para corrigir essas distorções que a gente percebeu aqui no caso concreto de drogas e tentar garantir alguma isonomia, não para acirrar a incidência do direito penal sobre as classes superiores, mas para estender os benefícios e privilégios que são concedidos às classes superiores do ponto de vista criminal àqueles das classes mais baixas, que me parece que é exatamente o que o Supremo Tribunal Federal fez nesse caso de drogas. Ao fixar os critérios objetivos para separar o usuário do traficante, ele acabou, expressa ou implicitamente, incorporando e usando o princípio da igualdade como um vetor teleológico para a interpretação da norma penal. Portanto, nós podemos sim, e eu acho que é o que esse seminário falar, discutir diversos aspectos dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, por que apenas algumas drogas? Por exemplo, por que uma presunção relativa e não absoluta? Mas, a mim, me parece que o realmente importante dessa decisão, além do seu conteúdo, foi esse método de incorporar, expresso ou implicitamente, o uso do princípio da igualdade para corrigir aqui uma falha legislativa por omissão que foi aproveitado pelas agências policiais para uma prática distinta, uma aplicação distinta da norma penal. Talvez se esse mesmo critério tenha sido usado pelo Supremo, por exemplo, para determinar o fim da prisão especial para aqueles que têm curso superior, e que talvez poderia ser utilizado em outras situações, como, por exemplo, para igualar a vedação da execução provisória para todos os crimes, inclusive para os crimes de júri, de alguma forma para equiparar os crimes fiscais aos demais crimes patrimoniais em relação ao pagamento e extinção de punibilidade e buscar algum tipo de equiparação no que se concerne ao princípio da insignificância. Esse debate está longe de ser concluído, esse debate está longe de ser definitivo, mas eu queria aproveitar essa oportunidade para trazer essa reflexão para as senhoras e para os senhores. O que a gente viu aqui no caso das drogas me parece um método de interpretação constitucional que pode ser espraiado para uma série de outras situações, trazendo inúmeros ganhos do ponto de vista de política criminal e de legitimação do sistema judicial, porque se nós não tratarmos os cidadãos das diferentes classes sociais de maneira mais isonômicas e não pudermos e pararmos de usar o direito penal como um instrumento de acirramento que a utilizam daqueles que acreditam nelas e daqueles que são submetidos a elas. Então, só queria agradecer a oportunidade, talvez destoando um pouquinho daquilo que vai ser discutido aqui, mas trazer um tema que, para mim, é fundamental, está na pauta e precisa ser observado com toda a urgência. Muito obrigado.